capítulo 2. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 16. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Que diz assim: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje retornaste tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou a água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixeis este homem? Chamai-o para que coma o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome santo do nosso Senhor Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Irmãos, nós vamos falar de uma mulher que a gente quase não se ouve falar. Zípora. Zípora, a história dela é muito curta na Bíblia. A gente não se vê muito falar dela. Mas é uma curta história, o qual nós aprendemos muito com ela. Eu quero deixar o título dessa mensagem no seguinte tema que diz: Mesmo sem entender, eu devo obedecer. E foi exatamente o que Zípora fez. Zípora era uma das 7 filhas de Jetro, ou chamado também de Reuel, que ele era sacerdote em Midian. E eles viviam como seminômades no deserto da Arábia. Eles eram descendentes de Abraão e Quetura, que foi a mulher de Abraão logo após a morte de Sara. O significado dela significa pássaro. Irmãos, e essa mulher conheceu, já lemos aqui como que ela conheceu a Moisés e casou-se com Moisés. E conhecemos que o que Deus havia chamado para Moisés foi uma grande incumbência, que foi libertar o povo de Israel. Zípora é uma mulher que nos dá exemplo para nós, que temos os esposos com ministérios, que muitas das vezes, irmãos, são dolorosos. Muitas vezes tem situações que não conseguimos entender. E foi exatamente o que aconteceu com Zípora. Diz a palavra do Senhor, logo mais à frente, Êxodo capítulo 4, verso 24. Logo depois que Moisés contou para a família o que Deus havia falado para ele na sarça ardente, que haviam escolhido para libertar o povo de Israel, diz a palavra de Deus que eles, saindo de Midian, foram voltar ao Egito. E diz que eles estavam indo para uma estalagem. E naquele momento Deus encontrou com Moisés e o quis matar. E Zípora imediatamente entendeu a solução do problema, pegou uma pedra aguda e circuncidou o filho dela que não havia sido circuncidado. Aquela mulher parou imediatamente, entendeu o papel que ela deveria fazer. Ela cumpriu
continuou a jornada que Deus chamou. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela deu a aliança para Abraão e disse em Gênesis 17 que todo filho deveria ser circuncidado, como um plano de aliança com Deus. E aqui não fala o porquê que aquele filho, de Moisés não foi circuncidado. Muitos estudiosos dizem que foi Jetro, outros acham que foi a própria Zípora que não quis. Mas diz a palavra de Deus que ela, mesmo sem entender, ela obedeceu. Ela fez o que tinha que ter sido feito. E nós, como servos do Senhor, irmão, nem sempre nós vamos entender tudo. Nem sempre nós vamos compreender os desígnios de Deus. Nem sempre o que passa em nossas vidas nós não vamos entender. O que eu quero dizer para você: não culpe a Deus o erro do homem. E aqui foi um erro do homem, porque era para ter feito essa circuncisão. Mas no último momento, o que importa foi que ela tomou a decisão e fez o que tinha para ser feito. Aleluia. O que Deus colocou na sua mão, mulher, para fazer, faça. Porque ninguém vai fazer no teu lugar. O que Deus já falou para fazer, faça. Ainda que você ainda não entenda, não compreenda, mas se o Senhor falou para fazer, faça. Porque o princípio da caminhada com Cristo é a obediência. Já foi adiantado aqui essa noite. Eu dei graças a Deus por isso. Eu falei: Senhor, confirma a sua palavra, Senhor. Aí a irmã falou de obediência. Eu falei: amém. Então está confirmado. Porque, irmãos, o princípio de ter a promessa é a obediência ao Senhor. Tem muita gente pagando preço nesses últimos dias porque quer entender a mente do Senhor, ou quer fazer da sua forma, do seu jeito, interpretar a Bíblia do jeito dele, do jeito dela. Mas não é do nosso jeito, irmão. É do jeito de Deus. E diz aqui que quase que Moisés se foi. Quase que ele morreu. Porque a Bíblia foi bem clara: e Deus o quis matar. Não deixe chegar, irmão, a essa gravidade. Não deixe você quase perder a sua vida para obedecer. Faça o que Deus te mandou fazer, homem. Faz o que Deus te mandou fazer, mulher. Ainda que o seu coração esteja doendo. Porque o povo de Midian adorava a Deus, mas eles não compreendiam ainda a totalidade da aliança e da lei que o Senhor havia colocado. Talvez Zípora naquele momento não estava entendendo, portanto, que quando ela cortou o prepúcio, ela jogou nos pés de Moisés e disse para ele: tu és um homem sanguinário. Porque ela não conseguiu entender que aquele sangue era um propósito de aliança com Deus. Talvez você tenha que abrir mão de certas coisas na tua vida e você não compreende. Talvez dói dentro de você. Você chora, você não entende. Mas uma coisa é certa: é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas depressivas, com ansiedade, porque fica tentando entender. Isaías já adiantou para a gente: quem conseguiu entender a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Podemos nós, o vaso, entender o oleiro? Podemos nós, como vaso, querer indicar ao oleiro o que é para ser feito? É ao contrário, nós somos o vaso e ele é
de bom ânimo, porque eu venci. Se com ele padecemos, disse já o apóstolo Paulo, com ele seremos glorificados. Mas o segredo para subir para o céu é renúncia, é santidade, é obediência ao Senhor. Diga para o seu irmão, não queira entender, só obedece o que Deus está falando. Aleluia! E assim você vai ser próspero, você vai vencer. Aleluia! E diz a palavra de Deus que logo após isso, a Bíblia não relata mais sobre Zípora. Só conseguimos entender que ela se afastou de Moisés. A Bíblia não diz o porquê. Muitos estudiosos dizem que era por causa do chamado de Moisés, que era muito árduo, que era muito difícil. Outros dizem que era por causa da recuperação do menino que havia se circuncidado, porque o menino já estava grande. E quanto mais a circuncisão fizer maior, é pior. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. É um mistério. Não podemos dizer. Se até o estudioso Martinho Lutero disse que ele não sabia, quanto mais eu vou dizer alguma coisa. O que a Bíblia não faz, tem um irmão que falou que o que a Bíblia não tem voz, eu não vou ouvir. A Bíblia não falou, eu também não vou procurar entender. Só sabemos que eles se afastaram, o porquê eu não sei. Mas Deus assim o sabe. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito, agradável. E diz a palavra de Deus que logo após, Êxodo capítulo 18 diz que vem ao encontro do povo no deserto e traz Zípora, traz Gerson, traz o Eliezer. E estava Zípora novamente com seu esposo. Às vezes é assim, irmão. Às vezes o chamado ele é doloroso. Quantos irmãos em Cristo Jesus tiveram que estar distante das suas famílias para poder fazer a obra do Senhor? Mas cumpriu o chamado. Cumpra o seu chamado. Ainda que doa, mas tem galardão para mim e para você. O que Deus tem preparado para mim e para você, olhos não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Seja fiel ao teu chamado. Seja fiel ao que Deus colocou na tua mão para fazer. Porque Deus vai te abençoar. Quantos sofreram o chamado? Quantos viveram longe da sua família por amor ao Evangelho de Cristo Jesus? Certos dias atrás eu estava vendo a esposa de Billy Graham, que já está bem velhinha, ela contando como que foi ser uma esposa de um grande pregador da palavra de Deus, que rodou o mundo todo, que arrastava multidões pelo poder do Espírito Santo. Almas e mais almas aceitavam Cristo com a pregação de Billy Graham. E ela falava que nem todas as cruzadas ela poderia ir, porque ela tinha os filhos, e muitas das vezes ela tinha que ficar em casa. E ela dizia que às vezes tinha cruzadas evangelísticas que eram tão compridas que ela ficava meses sem ver o esposo. E ela disse que pegava a roupa do esposo e abraçava a dor do chamado. Mas hoje ele tem o galardão dele. Hoje ele se foi, mas é conhecido em todo mundo como um grande homem de Deus. Saiba disso.
que o que você abre mão aqui na terra, grandes coisas o Senhor tem para você.